E aí, família, vamos lá. Tá na hora do vídeo. Pandemia pode disparar a inflação no Japão, fazendo o que o Banco Central japonês não conseguiu fazer, diz economista. Vamos ver, né? Se isso acontecer realmente, vamos preparar para aumento de preços aqui no Japão, mais do que já está subindo. O choque do coronavírus está aumentando a quantidade de dinheiro que flui para a economia do Japão e pode disparar a inflação, alcançando o que anos de política monetária ultra frouxa não conseguiram, diz o ex-economista do Banco Central, Hideo Hayakawa, na terça-feira. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, né? Quem puder, né? Se inscreva no canal, faça parte da família. São todos muito bem-vindos, além de receber a notícia em casa, né? O benefício da coisa. O Banco do Japão imprime dinheiro agressivamente há anos como parte de uma política de flexibilização quantitativa, na esperança de estimular o consumo na terceira maior economia do mundo e alcançar uma meta de inflação indescritível de 2%, coisa que o Japão é difícil de acontecer. Mas a maior parte do dinheiro se amontoa em reservas nas instituições financeiras, em vez de se espalhar pela economia, à medida que as empresas japonesas avessas ao risco se mantinham cautelosas em aumentar os gastos. Depois que o coronavírus foi atingido, no entanto, o dinheiro impresso pelo Banco Central japonês está chegando às famílias e empresas à medida que o governo aumenta os gastos e os bancos comerciais aumentam empréstimos para empresas sem dinheiro, disse Hayakawa. Esses empréstimos daqui, tá? Só vou levantar uma ressalva agora. Esses empréstimos só estão sendo liberados assim mais fácil porque o governo japonês está injetando dinheiro, tá? O governo japonês abriu um plano econômico também que é para emprestar o dinheiro, tá? Para as empresas. Por isso, só que aí ele pegou o dinheiro, jogou na mão das instituições, né, financeiras, no caso os bancos, fala assim, façam os empréstimos, tá? Só que tem muito banco que está segurando o dinheiro ali também. Já saiu várias reportagens falando sobre isso. Em vez de ele soltar o empréstimo mais fácil, não. Ele está segurando o dinheiro para si, né? Pensa na ganância humana, é complicado. E a hora que é um dinheiro do governo, não um dinheiro do banco, mas de qualquer maneira, o dinheiro está fluindo para as empresas e famílias, levando a um aumento na poupança, disse Hayakawa, cujas opiniões são acompanhadas de perto pelos legisladores em exercício. O consumo pode aumentar quando a pandemia diminuir, aumentando o crescimento e a inflação. Mesmo se esse cenário não for alcançado em anos, os formuladores de políticas não devem presumir que a deflação persiste e limitará os rendimentos dos títulos, permitindo que o Japão tenha um enorme déficit fiscal a baixo custo para sempre, disse ele. Há uma forte crença entre os formuladores de políticas japonesas de que os preços nunca irão subir e, portanto, não há problema em manter um enorme déficit fiscal, disse Hayakawa, que agora é membro sênior do Tokyo Foundation for Political Research. Mas você nunca sabe como o coronavírus pode afetar os preços. O maior temor para o Banco Central japonês é um aumento constante da inflação, diz ele, acrescentando que tal aumento forçaria o banco a considerar reduzir o estímulo sem desencadear um aumento indesejado nos rendimentos. Os empréstimos bancários atingiram um recorde histórico nos últimos meses, à medida que as empresas acumularam dinheiro para enfrentar o impacto da pandemia. Os depósitos também aumentaram para um recorde de 786 trilhões de ienes, o que dá 7,4 trilhões de dólares em junho, e aumentaram 8,3% em julho em relação ao ano anterior. À medida que as famílias economizaram parte do seu dinheiro distribuído pelo governo em suas medidas para amortecer o golpe da doença. Isso entre aspas, tá? Eles estão falando isso assim, mas entre aspas. Por que eu falo entre aspas? Porque quando o governo soltou
essa ajuda para as famílias veio bem na época que quem tem carro ia vir um imposto municipal de carro, tá? E para quem trabalha ia vir um imposto sobre o rendimento do ano fiscal anterior. Então a pessoa tinha dois impostos, né, praticamente assim, para pagar numa pancada: o imposto do carro e um imposto sobre o salário, né, sobre o rendimento anual que tem que ser pago. Porque se você não pagar esse imposto, você não consegue renovar o visto aqui no Japão, porque você tem que estar quites. Então você já viu como é que é a coisa, né? Então nesse meio tempo, o governo deu com uma mão e tirou com a outra. Quem não tinha dívida nenhuma nesse ponto aí, né? Aí ficou tranquilo. Ou quem tinha um carro, tipo assim, carro placa amarela, porque aqui no Japão nós temos dois tipos de carro, né? O carro de placa branca e o carro de placa amarela. O placa branca são os carros maiores, né, com motor acima de 1.0, então são carros mais bonitos, né? Então o governo pelo menos tem aquela ideia assim: se você tem um carro mais potente, você pode pagar mais, né? E tem os carros de placa amarela, né, que são motores abaixo de 1.0 geralmente, e são mais baratos, né? Tanto que o consumo dele é até mais econômico também. Aí o governo fala assim: então se você tem um carrinho de placa amarela, né, então você está tentando economizar, então você não quer gastar muito, você não tem dinheiro para gastar muito. Se você tivesse dinheiro, compraria uma placa branca. Esse é o pensamento do governo aqui no Japão. Então o imposto do carro de placa amarela é bem mais baixo também em relação ao placa branca. Então, como é que se fala assim? Quem tem o carrinho de placa branca não gastou muito com imposto, né? Mas em compensação, se ele ganhou muito no ano anterior, né, financeiramente falando, o imposto residencial dele, no caso assim, sobre os ganhos, né, do ano fiscal anterior, é muito alto. Tá? Eu falo assim porque o imposto sobre o ganho fiscal, porque a pessoa tem a moradia dela ali, tá? Só que não é um valor fixo aquele da estadia da moradia, porque varia de acordo com o que a pessoa ganhou no ano anterior, né? Então varia de pessoa para pessoa o valor desse imposto. Por isso que eu falo que é mais um imposto sobre o valor pela parte fiscal que a pessoa ganhou do que imposto residencial do local. Porque não faria lógica uma pessoa pagar 600 mil de imposto, né, e outra pessoa morando no mesmo lugar, tipo assim, na mesma região, pagar 100. É o que acontece aqui no Japão. Tá? Então varia muito de acordo com o que a pessoa ganha, não o local que ela mora. Ficamos bem assim, entendidos nesse ponto, né? Mas só que esse imposto ele vem como se fosse imposto municipal, né? O nome de imposto municipal. E esse imposto municipal, muitas pessoas pensam que é a parte de moradia. Não é moradia, é de ganho. Por isso que, dependendo, né, quanto mais, ultimamente no Japão está assim: quanto mais você trabalha, quanto mais você ganha, tá, mais você paga de imposto. Então, às vezes, você fazer um arubaito ou fazer um naishoku, que o dinheiro entra sem imposto, como é que se fala assim, não declarável, é mais tranquilo para a pessoa conseguir ajuntar, porque ela não vai pagar o imposto sobre aquilo, tá, do que ter a ganância de querer trabalhar, né, ganhando muito mais, só que o imposto dela vai vir muito maior. Depois ela vai ter um abatimento muito maior no ano seguinte, quando tiver que pagar o imposto. Não estou incentivando, tá, ninguém a ficar sonegando imposto no Japão, muito pelo contrário, porque os impostos que você recolhe aqui, ele volta para o público de alguma maneira. Você vê voltando, tá? Mas eu falo assim: não ficar tanto na ganância de querer ter ganhos muito altos. É isso que eu estou tentando passar. Porque ganhos muito altos declaráveis, eles vão vir em forma de imposto no ano seguinte. Tá? Aí a pancada é muito maior. É isso que eu estou tentando passar. Creio que muita gente não vai entender se eu não desenhar, mas de qualquer maneira, né, é isso aí. Essa é a atual realidade aqui do Japão, tá? Para parte financeira. Mas é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, né, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe com outras pessoas. E até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.